Olá, eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica certificada em medicina do estilo de vida, e estou aqui para a segunda temporada do nosso já conhecido Healthcast. Que MEV é essa? E hoje, gente, nesse episódio de estreia da segunda temporada, eu tenho a honra de receber uma colega, uma ilustre colega, muito conhecida dos médicos atletas, que vai falar um pouco para a gente sobre a experiência dela na medicina do estilo de vida e desse movimento inspirador que é a Michele, nossa querida médica atleta, coordenadora, idealizadora e incentivadora do movimento que leva saúde a todos os médicos. Mi, seja muito bem-vinda, minha querida. É uma alegria para mim imensa. Eu sei que a sua agenda é super apertada e você conseguiu, no meio de todas essas atividades, trazer para a gente, para todos os nossos telespectadores, colegas médicos, pacientes, o privilégio de ouvir você, ouvir a sua história e ouvir muito também desse movimento que tem um ponto enorme de intersecção com a medicina do estilo de vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jaque. E para mim é uma honra, né, estar aqui nesse espaço tão importante da medicina do estilo de vida, essa medicina que cresce cada vez mais no nosso país. E eu digo que o Médicos Atletas, ele é uma perninha, né, um pilarzinho desse movimento tão completo que é a medicina do estilo de vida. Eu sou a defensora realmente da atividade física, das atividades esportivas. E tô aqui para o que você quiser. Doutora Michele, agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que começou essa sua história. Senta que lá vem história, gente. Como é que começou essa história da Michele, também da doutora Michele, com essa questão do esporte e principalmente voltado para a saúde do médico, que a gente vive, né, Mi, uma crise mundial do autocuidado médico. E você vem aí como um baluarte levantando essa bandeira já há mais de 5 anos, inspirando muitos colegas. Me inspirou, gente, a sair do sedentarismo. Eu até tô devendo a ela contar a minha história. Tá mesmo. Mas ela sempre é um pontinho de inspiração para mim, para muitos colegas. Então, queria que você contasse assim, o início. Onde que foi o gênesis dessa história? Bom, eu vou tentar resumir aqui, né, que realmente é uma longa história. Só de movimento, a gente está indo para o 5º ano que vem, no início do ano que vem. Mas o Médicos Atletas, ele começa antes disso, né? Começa comigo mesmo, o meu estilo de vida, né? Eu sou anestesista, todos acham que eu sou médica do esporte, tenho alguma especialidade esportiva, não. Fiz apenas aí uma formação em medicina do estilo de vida, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas eu, nessa minha vida, nessa minha jornada médica, eu fiz medicina em 2003, entrei na faculdade. Sempre fui, né? Eu tenho esse veio esportivo aí, sou apaixonada por esporte, multiesportiva. E desde a infância eu pratico esporte, já fiz capoeira, danças, natação, enfim, vários esportes. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi essa dificuldade de conciliar, percebi que os meus colegas estudantes de medicina não faziam os esportes, mas eu sempre tentando ali, terminava uma aula, cancelava alguma aula e eu tava indo pra academia. Olha isso, gente. Não é comum a gente que… Não. Todos nós, né, que passamos pela faculdade de medicina, eu falo aqui principalmente para os colegas médicos, a gente sabe que não é muito simples gerenciar esse tempo, esse ânimo e essa motivação. E você conseguia fazer isso? Tinha algum gatilho mágico aí para compartilhar com a gente? Então, eu percebia que porque eu não consegui manter as minhas atividades esportivas. E isso é algo muito comum, né? O estudante de medicina que entra praticando algum esporte, competindo, enfim, não consegue. E eu era muito da capoeira, enfim, e fazia vôlei, eu não consegui manter. Então, falei assim, bom, o que eu tinha era a academia e apaixonada, viciada em spinning. Então, eu fiquei com isso. E eu percebi que quando eu fazia, né, o exercício, eu rendia muito na parte do aprendizado, né, foco, performance de estudo. Então, eu falei, não, isso eu tenho que manter. E eu fui mantendo isso os 6 anos da faculdade. E aí, o ponto foi quando eu entrei na residência, que eu decidi fazer anestesia, que já é uma especialidade mais puxada, mais hospitalista também, né? A gente confinada, fica confinado muito tempo no centro cirúrgico, né? Sem ver sol, assim sem como ver os intensivistas. Isso, sem ver luz do dia, nada. E aí, eu falei assim, mas eu tive um sonho, né, desde nova, durante a faculdade inteira, que era surfar.
Eu falei assim, gente, eu preciso surfar. E a minha mãe tinha um preconceito, né? Assim, algo da geração de, surfista não gosta de estudar. E deixei isso de lado, mas eu falei, eu vou terminar a faculdade, eu vou surfar. E foi muito engraçado. Que legal, eu fiz a matrícula. Não, foi muito doido, porque eu fiz a matrícula na residência, né? Eu fiz no hospital militar e eu falei, eu preciso de uma válvula de escape. Era perto da praia, pelo menos? Nada, eu fiz um sacrifício. Eu fiz faculdade na UERJ, fiz residência no Marcílio Dias, ou seja, bem longe da praia. E eu morava lá, estava morando lá. E eu ia todo sábado pra Praia da Barra para aprender, fazer a minha escolinha. Fiz 1 ano de aula no R1, no primeiro ano da residência. E aí eu falei, eu preciso dessa válvula de escape. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Por quê? Porque eu consegui levar a residência de uma maneira mais leve, mais focada. Que história incrível essa. Um residente que consegue tirar aprender a surfar. Aprender a surfar. A minha ginecologista, a doutora Viviane Monteiro, tá fazendo surf agora. Ela compartilha muito nas redes sociais. Ela tá apaixonada, assim. E realmente parece ser um esporte, assim, apaixonante, né? É um esporte traz esse contato com a natureza, né? Com o sol. É um esporte MEV, né? É um esporte totalmente MEV. E é um estilo de vida. E aí eu fiz, né, o primeiro ano. Aí depois eu fui mantendo o surf. Muito legal, porque meu marido, eu casei na faculdade, ele é cirurgião vascular. Ele corria. Ele falou, eu comecei a surfar e levei ele pro surf. Hoje é o nosso esporte predileto. A gente faz surf trips aí pelo mundo. Que incrível! Né? A gente sempre tem a nossa viagem do surf. E a Michelle é isso. O que aconteceu? Na residência, eu fui vendo que piorou muito em relação aos meus colegas. Se os colegas da medicina não faziam esportes, os colegas da residência… Os residentes, então… Não dormiam, não se alimentavam bem e não faziam esporte. Eu falei, gente, que é isso? A gente lida com saúde, mas eu só tô vendo doença, né, nos colegas. E isso foi algo que sempre me incomodou. E eu entrei para a residência em 2009. E o movimento só veio a surgir em 2019. E aí, como é que foi isso? Isso era uma revolta minha, né? E eu falei, não é possível, mas não via como fazer. Quando chegou em abril, fim de março… Te incomodava, de uma certa forma, já estava ali o seu propósito. O propósito, quando a gente não está exercendo, a gente fala muito isso na medicina do estilo de vida, sempre tem um incômodo. Quando aparece uma situação semelhante àquela que você, por exemplo, você está cuidando de médicos, né? A comunidade é enorme já. Então, quando chega um médico doente para você, e a gente, como médico, a gente faz o diagnóstico na ectoscopia, né? Todo mundo tá me entendendo aqui o que eu tô falando. A gente olha e já fala, essa pessoa não pega sol. Essa pessoa não tá cuidando da saúde adequadamente. Então, eu imagino que isso pra você, né, Mi? Você já olhava ali, já falava, ai, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E como é que surgiu esse alguma coisa? Como é que foi o surgimento da comunidade, do movimento? Então, eu fui fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Na residência, eu fiquei lá como staff… nos anos posteriores. E para os residentes, eu já falava sobre autocuidado. Eles como você faz? É religioso. Eu tenho que pegar e tenho que fazer o meu esporte, tenho que me dedicar, tenho que separar um tempo para aquilo. Ok, eu ia falava de anestesia e falava de esporte, mas não sabia que aquilo era já o início do movimento. E no fim de março, início de abril de 2019, eu estava numa viagem de família, eu, Fábio e meus 2 filhos, pequenininhos ainda. E eu falei, Fábio, eu tenho um negócio aqui de Instagram, eu quero criar alguma coisa nesse Instagram, não sei o quê. Eu quero aprender a mexer, eu sou muito tecnológica, adoro redes sociais. Anestesista, né, gente? Peguei e falei, vou criar um Instagram. Engraçado que o nome Médicos Atletas… Ninguém, assim, é estranho, mas sempre esteve na minha cabeça, né? Eu sabia. E a minha busca por médicos que praticassem esporte era sempre assim. Eu botava no Google médicos atletas, botava no Instagram médicos… E não encontrava nada. Eu falei, não é possível. Eu falei, vou criar um Instagram @médicosatletas. E criei. Não era movimento, era um perfil que eu queria conhecer colegas que praticassem esporte. Que tinham esse estilo de vida como o meu, independente de ser surfista ou não. Podia ser qualquer esporte.
E foi muito doido, porque eu não sabia no início o que colocar no Instagram. Então eu peguei algumas reportagens de estudantes de medicina. Foi tudo intuitivo. Tudo intuitivo. Portugueses que eram medalhistas olímpicos. E botei, se quem rolar o início do Instagram vai ver que tá lá. E eu começava a achar, eu ia igual uma doida, né? Na busca do Instagram, eu botava assim, via o Instagram do médico e ficava procurando uma foto de esporte. Se eu encontrasse bingo, eu convidava ele. Falava assim, vem conhecer o Instagram do Médico e os Atletas. Não era movimento. Gente, o propósito, olha que coisa linda a história da Mi. O propósito é algo muito intuitivo. Você vê como ela ia criando as próprias estratégias. Aonde que estava essa estratégia escrita? Não tava. Tava tudo ali dentro da essência dela para exercer. Aí conta, Mi, aí como é que foi? E aí eu fui encontrando, fui convidando. Aí eu vi a foto. Posso repostar a sua foto? Posso? Um ou outro botava uma história. Posso contar a sua história? E eu fui contando e colocando e apresentando esse perfil que não era da Michelle. Eu queria mostrar que existiam médicos que faziam esporte. E foi crescendo. Só que isso foi em março para abril. E em agosto teve um evento, um congresso que chamou Médicos S.A. Fórum e Expo, que é um congresso de empreendedorismo médico. Ia ter uma mesa no final que era Invista em Você, onde eles iam contar histórias de alguns médicos que tinham mudado o seu estilo de vida, né? Por conta do esporte, da medicina do estilo de vida. Um deles é o Bruno Colontoni, que é cardiologista, né? Ele tem uma história muito inspiradora também. Muito inspiradora. E eu fui convidada a moderar a mesa. E eu falei assim, tá bom, eu vou. Não sei fazer isso não, mas eu vou. E eu fui. E eu tava até fraturada nas fotos, eu tava de muleta, porque eu fui fazer uma manobra radical no skate, voei da rampa e fraturei, mas eu fui. Essa é a nossa médica atleta. Meu marido, que é atleta também amador, que inclusive é seguidor e fã do seu perfil, ele sempre fala, atleta vai sempre ter que manejar uma lesão ou outra em algum momento. E isso não tem que ser um motivo para parar. Trata a lesão, vai ter toda a prevenção necessária, né, Mi? Mas vai sempre se superar. Faz parte, né? E aí foi assim. E com esse fechamento desse evento, o perfil deu um boom. E começou a surgirem colegas de todos os lugares do Brasil, de São Paulo, tudo. E eu falei, gente, eu comecei a conversar com esses colegas. E também estudantes de medicina que foram surgindo. E eu fui vendo que essa minha insatisfação não era só minha. Eu fui vendo que eles falavam, olha, a gente realmente... poucos que eu conheço que se cuidam, que fazem esportes, que têm um sono saudável, que se alimentam saudável, comida de verdade. Geralmente é uma comida fast food, junk food. E aí, eu falei, gente, tem pessoas como eu. E eu fui entendendo que aquilo não era um perfil no Instagram, né? E eu falei, que nome que eu posso dar? E depois de muito pesquisar, eu vi que movimento é isso. É uma comunidade de pessoas que têm propósitos iguais, que lutam pelas mesmas causas. E aí hoje, né, estamos com 4 anos e meio, com mais de 30 mil seguidores. Mas eu tenho muito ainda o que fazer crescer, né? Porque temos 500 mil médicos, mais de 500 mil médicos no Brasil, mais de 200 mil estudantes de medicina. E a ideia é levar essa mensagem. Fomos criando projetos, slogan. O nosso slogan é Médicos Saudáveis, Pacientes Saudáveis, que os estudos já mostram que o médico que pratica atividade física, que se exercita, que leva uma vida mais saudável, ele tem uma relação médico-paciente mais efetiva, né? O paciente, ele se espelha nesse profissional e acaba aderindo, né, melhor a essas prescrições. Até pela linguagem não verbal, né, Mi? Porque quando a gente fala com convicção, existe uma entonação, existe uma expressão facial e corporal que atua no convencimento do paciente daquilo que a gente fala e acredita e vive. E nada a gente acredita mais do que aquilo que a gente vive pra gente, pra nossa família, pros nossos amigos mais queridos, mais chegados. Então, isso realmente tem tudo a ver com médicos atletas. E a MEV? E aí, a MEV... Como é que chegou a MEV na sua vida? Porque você já vinha com esse pilar do exercício físico, que é um dos 6 pilares, que é o pilar do movimento. Mas todos os outros 5 pilares, aonde que você entendeu que era essa abordagem médica que vem crescendo no mundo inteiro? Nos Estados Unidos já é uma especialidade médica, aqui no Brasil ainda não é uma forma de abordagem, mas que tem ganhado cada vez mais aplicação
na prática clínica. E aí, me conta pra mim, como é que foi esse contato inicial com a medicina do estilo de vida? Na verdade, a medicina do estilo de vida, ela já estava ali dentro do movimento, né? Até quando eu comecei a conhecer colegas que já tinham a certificação em medicina do estilo de vida. Mas teve uma pessoa, né, que foi fundamental. E, assim, ela é minha parceira no movimento. Ela me ajuda muito. Não é médica, é profissional de saúde, a Gisele Félix. Ela é fisioterapeuta. E ela trabalha, já atua, né, na parte empresarial da medicina do estilo de vida. E ela começou a falar: Michele, você conhece a medicina do estilo de vida? Eu falei: não conheço. E ela começou a me apresentar aos pilares, ao site, né, da certificação dos Estados Unidos. E aí eu falei assim: não acredito. Como assim? Eu sempre acreditei na medicina do estilo de vida, sempre busquei ela, inclusive na faculdade, né? É incrível, né, Mi? Quando a gente encontra e fala, isso é uma ciência estruturada, robusta. Com artigos. 45 mil artigos científicos. Meu Deus, chega a dar aquela sensação de você satisfação. se encontra. A gente costuma falar isso na medicina do estilo de vida, é a nossa tribo. E cada vez que você vai falando aquilo para outros colegas médicos que têm também essa necessidade de encontrar a base da saúde, encontra aquilo com uma base científica tão fundamentada, a gente fala assim: uau. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero falar. Eu não tive isso na faculdade. Como assim, né? Eu falo hoje, quando eu vou levar os projetos do movimento nas universidades, eu falo para os estudantes, quando eles têm alguma liga de MEV, né? Eu falo: olha, aproveita, porque vocês são sortudos. Infelizmente, né? E aí, eu acho que a gente acaba correndo atrás agora, né? Mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade na formação. A sua medicina vai ser diferente. Eu sempre falo com eles: formem uma liga de medicina do estilo de vida. Até emociona da gente ouvir isso, né? E é verdade, a gente está vendo essa migração mundial. Os Estados Unidos já tem esse movimento desde do final da década de 70, né? Estruturado mais aí para os anos 90, 2000. Mas a gente já vê... Tanto é que já é uma especialidade médica lá. A gente já vê essa revolução na especialidade médica. Hoje a gente fala que um médico, ele, antes de ter um paciente, ele precisa ser o seu primeiro paciente. Aplicar na sua vida aquilo que ele acredita que é saúde. E a medicina do estilo de vida traz isso de maneira estruturada. Mi, como é que você vê o futuro da MEV nesse quesito, principalmente do autocuidado médico, vindo como solução para a crise de saúde do médico? Como é que é a sua visão do que a gente tem aí pela frente? Olha, eu enxergo a MEV como a solução, né, para essa luta que a minha luta é num pilar, mas eu acredito que o médico saudável, ele equilibra, né, essa rotina profissional cansativa, agitada, com essa vida saudável, ativa, que a gente tanto prega. A medicina do estilo de vida, o entendimento tanto dos médicos quanto dos estudantes de medicina e dos outros profissionais de saúde, que o legal da MEV é isso, você une, você integra as áreas de formação, né? Então, todas as áreas que trabalham com a saúde são integradas na MEV. A MEV pode estar em qualquer profissional de saúde. Com certeza, né? Não só para médicos. Não só para médicos. Então, eu enxergo isso como... A certificação, inclusive, gente, é para todos os profissionais de saúde. Isso é maravilhoso, né? Porque a medicina, ela é um pouco excludente, né? Acaba que a nossa formação clássica brasileira na medicina é o médico. Aí o médico, ele meio que parece que a gente tem que saber fazer tudo. Negativo. A gente tem que saber como indicar, como orientar, né, esse paciente. E a medicina do estilo de vida eu enxergo como o futuro para essa solução não só do sedentarismo, mas desse adoecimento da nossa classe. A MEV, para mim, é o futuro que já existe, porque a gente já tem MEV há muitos anos, Sim, né? Sim, com certeza. Então, a gente só está reaprendendo a aplicar o que é saúde de verdade. Eu acredito que a medicina do Brasil, ela vai melhorar muito. Hoje eu luto para tirar os médicos, né, a classe médica, os estudantes de medicina do sedentarismo. Acredito que com a MEV, com esse conhecimento de MEV,
a minha luta não vai ser mais uma luta, vai ser, na verdade, uma prática, né? A gente vai ver médicos que são saudáveis, sim. E isso vai ser o normal e não a exceção. Mi, eu ouço sua voz muito como uma convocação. Eu vejo você convocando as pessoas. Eu vejo, e não só inspirando, porque eu acho que inspirar é uma coisa que às vezes pode ter um distanciamento. Só que você tá dentro. Então você convoca, você fala, gente, vambora? Eu tô aqui, vamos juntos. Como é que a gente te encontra? Como é que os colegas, os pacientes, todos os profissionais de saúde que quiserem entender um pouco mais sobre o movimento, aonde que a gente te encontra? O que você tem aí de novidade? Conta pra gente e deixa a sua mensagem final. Porque o objetivo, gente, do Healthcast que Meve é ser essa pílula de inspiração. Essa coisa, assim, muito rápida, que vocês possam ter um início de algo que vocês possam criar curiosidade e buscar entender cada vez mais sobre a medicina do estilo de vida. Então, eu sei que é rapidinho, que a gente fica com vontade de ouvir Michele aqui durante o dia inteiro, mas é para trazer esse gostinho de quero mais e ela mostrar pra gente aonde que a gente pode encontrar mais detalhes, fazer parte do movimento. Conta pra gente, Mi. Você falou tudo, é uma convocação mesmo. Eu não convoco só os médicos, né? Quando eu faço as entrevistas, lives e falo no perfil, eu convoco os médicos, os estudantes de medicina, os profissionais de saúde, mas principalmente os pacientes, porque eu acho que o paciente, ele tem que querer um médico saudável. Ele tem essa liberdade de escolha. Então, ele tem que saber selecionar, não, é esse médico que eu quero. É esse profissional de saúde que eu quero, ele é meu exemplo. Ele sabe se comunicar comigo falando de saúde. E aí, né, respondendo a sua pergunta, o Médicos Atletas, né, o movimento Médicos Atletas, ele tá em algumas redes sociais. A principal, a Coração, né, o coraçãozinho, que foi onde tudo começou, é o nosso Instagram. É por lá que eu dou a maior parte das informações, que é @médicos.atletas. Então, se colocar, já vai achar. E se mandar um direct, sou eu mesma que vou responder. Mas também temos o site, né? O site, ele tem... tá todo repaginado, ele tá novíssimo. Tá lindo. Eu coloquei, assim, de uma maneira mais entendível, né? Para quem chega ali entender o que é esse movimento, os nossos projetos. Eu vou falar rapidinho aqui de alguns. O site é www.medicosatletas.com.br. Aí, nesses projetos, né, ao longo aí desses 4 anos e meio, a gente já fez 2 congressos virtuais, que foram os Comates. Publicamos um artigo científico, que foi um artigo que dá para baixar tudo no Instagram. Análise da prática de atividade física pelos médicos brasileiros e o impacto da pandemia de Covid, do isolamento da pandemia de Covid-19. Porque foi bem durante a pandemia e os dados não foram animadores, né? Não foram mesmo. Foi um sedentarismo maior do que a população em geral, a população brasileira. E isso me fez, né, querer convocar ainda mais esses colegas. O livro saiu depois do artigo, Mi? O livro saiu um pouquinho depois do artigo. Foi quase junto. E aí, o livro, né? Como eu não só brigo, né? Eu não sou só aquela idealizadora que fica puxando a orelha. Eu também reconheço, a gente consegue reconhecer no movimento os colegas que conseguem equilibrar essa vida saudável e a rotina profissional. E aí, a gente conta histórias, né? Já tem mais de 400 histórias contadas no Instagram e no YouTube. De médicos que conseguem conciliar. E aí, a gente foi pegando, eu e Fábio, a gente lendo as histórias, tinham histórias que são muito inspiradoras. Histórias, assim, que qualquer pessoa desistiria de uma vida saudável, né? Com acidentes, né? Câncer, várias coisas meio marcantes. E aí, a gente pegou as 23 histórias mais marcantes, né? Mais inspiradoras naquela época. E que foi em dezembro de 2021, o lançamento, e a gente escreveu o livro Médicos Atletas, 23 trajetórias e uma única paixão, o esporte. Aí fizemos o lançamento do livro em São Paulo nessa época, e agora no congresso em novembro do CBMEV, eu vou também estar com uma mesa na sexta-feira à tarde, para quem quiser, né?
dando os autógrafos. Ah, que maravilha. E aonde que a gente consegue comprar seu livro, amiga? Então, temos uma loja virtual, né? Se vocês puderem ver, eu tô com a camisa do movimento, que eu criei alguns produtos pra gente mostrar, né, que faz parte dessa comunidade. Pra gente se mostrar médico-atleta. E aí, a loja virtual é www.medicosatletas.com. E aí, nessa lojinha tem esses produtos, tem as camisas, tem o livro. Agora eu quero ver qual vai ser a desculpa de vocês, médicos e profissionais de saúde, de não terem inspiração, motivação, de não ouvir a convocação dessa nossa colega tão querida. Mi, muito obrigada. Obrigada. Muito sucesso para o movimento. Hoje eu sou parceira do movimento. A gente já está programando aí as próximas aulas, que a gente vai trazer também a abordagem de preparação cirúrgica, de várias coisas interessantes para compartilhar com os colegas médicos, sempre usando a medicina do estilo de vida. Muito obrigada por todos que estão assistindo, comentando, compartilhando esse episódio, e vem muito mais aí para vocês de medicina do estilo de vida na prática clínica.